Você já parou para pensar o que pode estar fazendo com que tantas pessoas queiram aderir ao estilo de vida minimalista? Já parou para pensar também por que tanto se fala sobre esse movimento do minimalismo? Existe uma razão muito forte que está fazendo com que muitas pessoas busquem esse estilo de vida. E é por isso que eu vou falar hoje por que eu acredito que o minimalismo nasce do caos. E aí, Minimal, uma coisa você vai ter que concordar comigo logo de partida nesse vídeo. O termo minimalismo não é novidade para ninguém no mundo, ele já faz parte do nosso dia a dia. Mas, embora muitas pessoas escutem falar sobre esse estilo de vida, muitas pessoas até já estejam praticando alguma coisa na sua vida, existem algumas questões que ficam pairando no ar e a gente busca entender. E eu quero dar luz a uma delas nesse vídeo e explicar para você por que eu acredito que o minimalismo nasce do caos. Se você está curioso para saber o que eu quero dizer com essa história de nascer do caos, o que é isso, se você gostou desse tema, já deixa o like aqui embaixo para eu saber que você está curtindo os vídeos aqui do canal. E também já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e, claro, ativar o sininho. Assim você vai receber notificação toda vez que sair conteúdo novo por aqui. Então, como muitos já sabem, o termo minimalismo, o estilo de vida minimalista, o minimalismo aplicado na arquitetura, no design, na moda, enfim, isso não é uma novidade para ninguém, isso já existe há décadas. Mas mesmo existindo há décadas, foi só agora, nos últimos anos aí, quem sabe na última década, que esse estilo de vida veio à tona com tudo e mais pessoas têm aderido ao minimalismo. Aí você me pergunta, mas Aldaz, por que lá atrás, quando era novidade, era uma vanguarda, criaram o minimalismo? Por que teve menos pessoas aderindo a esse estilo de vida e agora tem um boom, de repente todo mundo está olhando para isso? É porque é moda? Como é que é? Me explica isso. A resposta é simplesmente o contexto em que se vivia na época que surgiu o minimalismo e o contexto que se vive hoje. Ou seja, é o mundo de hoje que está fazendo que as pessoas descubram, olhem para o minimalismo como uma ótima alternativa de estilo de vida. Mas Aldaz, o que tem no mundo de hoje que está todo mundo querendo ser minimalista? Muito simples. Resumidamente, o que temos no mundo de hoje, que não se tinha tanto naquela época que surgiu o minimalismo, é excesso. Simplesmente excesso de tudo. E esses excessos em várias frentes, de várias formas diferentes, em vários formatos chegando em cima da gente, seja no nosso corpo, na nossa mente, no nosso dia a dia, enfim, isso faz com que surja na nossa vida um caos. Muito provavelmente você ainda não entendeu exatamente o que eu quero dizer com esse caos, mas eu creio que você já tem a sensação que você entendeu que ele existe. Eu creio que você tem a sensação de que, cara, isso é verdade. E eu vou te explicar cada um dos pontos para você conectar todos eles e entender o que eu quero dizer quando eu falo que o minimalismo nasce de fato do caos. É só parar para pensar um pouquinho para a gente perceber que a gente vive num contexto onde existe muita cobrança para que a gente seja, para que a gente tenha, se comporte, para que a gente haja dentro de alguns padrões determinados pela sociedade. E desse cenário surge o que pode ser um dos primeiros excessos que geram aquele caos que eu tanto falo, que é a pressão social. Pressão essa que ela pode ser uma pressão direta mesmo para que você, das pessoas te cobrando para que você faça determinadas coisas, ou pode ser uma pressão indireta, onde você só vai ser aceito, você só vai ser reconhecido se você fizer aquilo que está dentro do padrão de sociedade que as pessoas julgam como certo. Só essa pressão social já causa na nossa mente uma conturbação, digamos assim, uma preocupação, uma ansiedade, angústia, enfim, alguns sentimentos que vão ajudar a criar esse caos interno, esse caos em cima da gente. E paralelo a essa pressão social, que já é um baita de um excesso, já é um pilar gigantesco para causar esse caos na nossa vida, temos o consumismo. E veja bem, eu não estou falando do consumo por si só, eu estou falando do excesso de consumo, do consumismo. Consumismo esse que tem como porta de entrada na nossa vida a publicidade. E eu não estou só falando de publicidade no sentido das propagandas de televisão, as propagandas que aparecem nas redes sociais, mas também da publicidade por meio de influenciadores, de artistas. Publicidade essa que nos últimos anos tem cada vez se intensificado mais. Antes você podia contar nos dedos onde é que você provavelmente veria algum anúncio sobre alguma coisa. Hoje é raro o canal de mídia, a plataforma, seja lá o que for, que não tenha embutido ali dentro
publicidade. E a grande diferença da publicidade de décadas atrás para a publicidade de hoje é que hoje, mais do que nunca, ela não tem o simples caráter de dizer para você que um produto existe para que você, com seu livre-arbítrio, escolha comprar ou não. A publicidade hoje, ela usa de uma ferramenta muito mais poderosa. Ela usa do neuromarketing para criar em você a sensação de que você necessita um produto que você talvez nem precisasse de verdade, mas ela usa de técnicas para te convencer disso. É só você parar para pensar, é muito comum um produto que você nunca viu antes surgir aí na sua timeline do Instagram, surgir de repente na televisão ou em qualquer outro canal de mídia que você receba essa publicidade e você acreditar ao final daquela comunicação de que você precisa daquele produto. Então ela não só comunica que agora existe algo novo, como ela diz para você que você precisa comprar. Então você começa uma corrida para ter várias coisas, para conquistar aquelas coisas, para ganhar dinheiro, para poder comprar determinadas coisas que talvez você nem precisasse de verdade. Aliás, que muito provavelmente você não precisava. Além do excesso de pressão social, do excesso de consumo, eu posso dizer também que a gente vive um momento de excesso de informação. Mas Aldaz, ter informação é bom, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas e saber sobre as coisas, ter conhecimento. Certo, mas você não precisa ter conhecimento sobre tudo o tempo todo, da vida de todo mundo, sobre todas as coisas, como é que se faz tudo, e muito menos consumir essa informação desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, mesmo sem ser o momento que você queria estar consumindo isso. O que eu quero dizer com isso? A gente vive um momento magnífico com a internet, onde tudo que a gente quiser saber, ter conhecimento como é que se faz, estudar sobre determinadas coisas, a gente vai ter ali esse conhecimento ao nosso alcance. Mas embora isso tenha um lado muito positivo, também pode gerar na gente, e acaba sim gerando na maioria das pessoas, a sensação de que a gente precisa consumir todas aquelas informações. A gente acredita que simplesmente pelo fato de existir de repente um curso sobre alguma coisa, existir um tutorial no YouTube, existir um manual num blog a respeito de alguma coisa, a gente precisa ter esse conhecimento. Aí a gente vive uma busca incessante por aprender uma porção de coisas que talvez a gente nem aplique na nossa vida, só para dizer para os outros que sabe, para ter o mínimo de conhecimento, para chegar numa roda e poder falar sobre tudo, vai falar superficialmente, mas para poder falar sobre tudo. E nessa busca desenfreada, para poder saber sobre várias coisas, de repente até para fazer tudo sozinho, pegando lá os do it yourself, né? Faça você mesmo lá no YouTube, a gente acaba esquecendo de se especializar em alguma coisa que seja essencial para a gente, porque a gente está preocupado em consumir um monte de coisa que está lá, que a gente criou essa ideia na nossa cabeça de que a gente precisa consumir, saber, aprender, pegar todas aquelas informações e tentar colocar na nossa cabeça. Isso, inclusive, deu origem a uma síndrome chamada de FOMO. No inglês é Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa, de perder informação. E você quer estar o tempo todo nas mídias sociais, na internet, procurando por informação, porque você tem medo de ficar desatualizado. Então, sem sombra de dúvidas, a gente vive sim um momento de excesso de informação. Então, todas essas questões juntas, seja o consumismo, a pressão social, o medo de perder informação e querer consumir toda aquela informação que tem no mundo para ficar atualizado sobre tudo, todos esses excessos juntos, para algumas pessoas, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, ou mesmo com o incremento de outras questões que também estão relacionadas a excesso, vão gerando dentro das pessoas um caos. E isso não acontece só em uma ou duas pessoas. Isso está acontecendo aos montes, mundo afora. E esse caos traz para a nossa vida sentimentos como angústia, ansiedade, síndrome do burnout, síndrome do FOMO, traz o estresse, pode desencadear uma depressão. E talvez as pessoas nem percebam que o que eu falei antes são pilares para essas questões que desencadeiam lá na frente. E como você pode ter percebido aqui ao longo do meu discurso, sem sombra de dúvidas, a internet é um grandíssimo catalisador disso tudo. Em especial as redes sociais, o que faz com que a última década, sim, tenha sido a maior década de excessos no nosso planeta. E, por consequência, mais pessoas estão buscando o oposto a isso. Mais pessoas estão buscando o minimalismo. E eu acredito que essa busca pode ter aí uns dois caminhos, basicamente. Pode ter mais, é claro, mas tem dois principais. O primeiro
É você saber que tem algo te incomodando, você não saber o que que é, mas sentir esse peso desse caos, desses excessos, e de repente você descobre o estilo de vida minimalista e diga, haha, era isso que eu precisava. Ou talvez você identifique esses excessos, você identifique o que está acontecendo e você começa a fazer um processo de ir contra isso. Ou seja, se você tem excesso, você precisa eliminar para ficar mais tranquilo, se é o excesso que é o problema. Então você começa a fazer um caminho para algo com menos, ou seja, você começa a traçar a sua vida minimalista, mesmo sem dar esse nome. Foi mais ou menos o meu caso, onde eu estava vivendo com excesso, estava vivendo angustiado, com ansiedade e tudo mais, e eu simplesmente comecei a fazer o movimento contrário. Bom, se o excesso está me dando problema, eu vou buscar cada vez viver com menos, cada vez viver com o que é essencial para mim. Aí eu comecei esse processo e anos depois eu fui descobrir o estilo de vida minimalista. Aí eu fui ver que as coisas estavam juntas, que o que eu estava buscando, o que eu estava construindo, nada mais era do que, de fato, uma vida minimalista. E só para ficar um pouquinho mais claro, por que o minimalismo nasce desse caos? Por que o minimalismo é a resposta para esse caos? É pelo simples fato de que o minimalismo ele é uma busca por eliminar os excessos da sua vida e você viver com o essencial para você. Ou seja, o minimalismo está muito mais relacionado a você atender às suas demandas internas, as suas demandas genuínas de fato. Então você vai olhar para dentro de você e dizer o que toca o meu coração, o que realmente faz sentido na minha vida. E isso eu digo em todos os sentidos, de objetos, relacionamentos, dar importância para determinados assuntos, enfim, tudo. Você vai focar nas coisas que são essenciais. Enquanto no cenário que eu apresentei aqui ao longo do vídeo inteiro, a gente estava olhando para as coisas que são excesso, para as coisas que vêm de fora para dentro, as coisas que vêm de fora de uma sociedade, de um contexto que a gente vive e que a gente traz para dentro da gente, quando na verdade precisa ser o contrário, a gente olhar para dentro da gente e levar para o mundo. E é só quando a gente olha para as questões essenciais de fato para a gente que a gente consegue silenciar esse caos que está lá fora, respirar e construir um novo estilo de vida. Faz sentido para você? Deixa aqui no comentário o que você achou sobre essa reflexão, o que você achou sobre esse vídeo, que eu vou adorar saber. Claro, deixa o like se gostou do vídeo e eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdo todos os dias a respeito do minimalismo. Então segue lá, @audaz_minimal. Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.